Nesse sábado, os olhos estão voltados para o leste europeu. O presidente da Rússia anunciou uma trégua na guerra contra a Ucrânia durante a Páscoa. No mesmo dia, os dois países fizeram a maior troca de prisioneiros desde o começo do conflito. Quem analisa esse cenário, professor de Direito Internacional, Vladimir Feijó, mais uma vez aqui com a gente. Tudo bem, professor? Uma honra receber o senhor. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Thiago. Uma satisfação. Obrigado. A satisfação é nossa. Interessante, professor, que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que vai seguir essa trégua durante o período da Páscoa, mas citou que os conflitos continuaram bem próximo, né, desse anúncio que foi feito pelo presidente da Rússia, ou pelo governo russo, mas ele tripudiou dizendo o seguinte, professor, até eu separei a frase aqui, ele chamou a trégua temporária de Putin de tentativa de brincar com as vidas humanas. Será que é possível acreditar que esse cessar-fogo pode se prolongar ou vai durar só nesse período de Páscoa? A alegação do Vladimir Putin que isso é um teste para ver se a Ucrânia realmente está de boa fé querendo o fim do conflito. Eu tenho para cá as minhas dúvidas. O Zelensky falou muito bem, Thiago, sobre essa questão da dúvida sobre a Rússia, que o cessar-fogo começando às 18 horas, a Rússia soltando uma saraivada de drones às 5h20 da tarde ou da noite, né, bem próximo ao cessar-fogo, já era um indício de inviabilidade da própria confiança na durabilidade. Outra coisa é que parte da linha de frente não está com comunicação instantânea. Portanto, existe grande perigo de ataque recíproco ocorrendo pelo simples fato de não ter tido notícia sobre o cessar-fogo e isso depois ser utilizado como desculpa. Tá vendo? Teve ataques, vamos continuar guerreando. Além do que veio, Thiago, no esteio de uma troca de mensagens diplomáticas vindas dos Estados Unidos, que tem um intermediário dentro desse processo aí maior. No início da semana, chegou a dizer, pondo pressão da Ucrânia, que precisava ver imagens de chance de sucesso efetivo, caso contrário, os Estados Unidos se retiraria. Hoje de manhã, o Trump diz que está disposto a reconhecer a Crimeia como parte do território russo. Lembrando que desde 2014, está sob o controle russo. E o Vladimir Zelensky vem insistindo que qualquer solução envolveria o retorno a todo o território ucraniano. Então a gente tem aí, nesse grande escopo, uma dificuldade por fim à guerra, já que as linhas de definição do que levaria ao fim da guerra da Rússia e da Ucrânia não parecem encontrar, e essa medida agora mais recente, tão urgente e necessária de ter alívio humanitário, mas que seja apenas o primeiro de passos para uma paz duradoura logo depois, ao que parece ser bastante difícil. Esse tabuleiro, professor, que a gente discute desde o início da guerra, um tabuleiro muito complicado, mas essa troca de prisioneiros, pelo menos essa pode ser uma indicação de que existe disposição dos dois lados, é possível se avançar em alguma coisa, ou pode ser algo pontual, mesmo que seja a maior troca desde o início da guerra? Eu tendo a acreditar que é pontual, não deixa de ser um alívio da responsabilidade de alimentar, cuidar dessa sequência de pessoas, além da própria imagem de que o seu lado é benevolente, está disposto a dialogar com o outro lado. Acontece que isso vem acompanhado de um embate muito duro na linha de frente e uma intransigência da área diplomática, né, de criar concessões para uma paz duradoura. Então eu acredito que essa troca de prisioneiros é muito mais o dia a dia de uma guerra do que um sinal de possível realmente chance desse pequeno cessar-fogo até segunda-feira, dia 21, pudesse se estender por mais tempo. Professor, o senhor citou já os Estados Unidos, até o presidente Donald Trump, dizendo que nessa semana tivemos, não sei se é possível dizer, ameaça, que o país poderia deixar essas negociações entre a Ucrânia e a Rússia. A senhora acha que é possível dizer que há algum tipo de fracasso dos Estados Unidos nessa tentativa de fazer essa intermediação ou não tem jeito mesmo? Ou seja, a decisão vai ser tomada em comum acordo, se é que isso vai acontecer, entre a Ucrânia e a Rússia?
São diversas leituras potenciais, uma realmente muito fora, assim, da grande probabilidade, mas não deixamos de considerar, de que esse rearranjo geopolítico se estaria construindo entre Estados Unidos, Rússia e China, uma espécie de zona de influência para cada uma dessas potências. Então, os Estados Unidos estaria jogando, dentre outras coisas, o acordo com o Irã, do potencial de energia ser produzido na Rússia e vendido para o Irã, mas também a Ucrânia para tentar afagar um pouco dos anos anteriores de que a Rússia foi vista como rival. Falta ainda alinhar com os europeus serem zona de influência russa, algo que não parece ser nada viável, por isso que eu disse que está bem distante. De outro lado, a principal análise é que essa é uma proposta de campanha do Donald Trump como candidato de que resolveria o mundo em conflito. Pelo menos para o mercado interno, ele tem que mostrar que está tentando fazer alguma coisa e empurrar, por assim dizer, a expressão que eles usam, né, a batata quente para o colo dos outros. A culpa de não chegar ao acordo é do outro e não do nosso lado, que está tentando fazer tudo quanto é possível. Mas como eu chamava a atenção, a intransigência diplomática é real entre Rússia e Ucrânia. Cada um tem algo que o outro não está disposto a conceder. A Rússia quer uma Ucrânia neutra, e isso representaria, dentre outras coisas, sem forças armadas, algo que a Ucrânia considera que é um grande erro, dentre outras coisas, ter aberto mão do potencial nuclear lá na década de 90 para intimidar a Rússia. Do outro lado, a Rússia considera que os 4 novos oblasts são território russo e que não estaria disposto a qualquer negociação que não incluísse isso, algo que a Ucrânia também não está disposta a ceder. Então, enquanto não apareça outra potencial linha de discussão, não imagino que terá viabilidade. O que o Donald Trump falou de congelar o conflito na linha de embate agora, não acredito que seja nem do interesse ucraniano, nem do interesse russo, porque seria algo equivalente à da Coreia do Sul, sem um acordo de paz, podendo a guerra retomar a qualquer momento e nenhum dos lados satisfeitos com a demarcação como está. Professor, uma última questão, falando sobre o ataque dos Estados Unidos ao Iêmen. Obviamente, o Iêmen é um país, quando a gente fala aqui na Jovem Pan, muita gente certamente ouviu muito pouco falar sobre esse país. Por que esse país entra nessa geografia da discussão? E a dúvida que surgiu é a seguinte: quem retaliaria um ataque como esse? A principal razão da importância do Iêmen é geopolítica. Ele é um país de porta de entrada do Mar Vermelho saindo do Oceano Índico, assim como a Somália. São 2 países, inclusive, em instabilidade. Essa questão de retaliação é uma questão teórica e técnica que eu acho que não cabe aqui a gente ficar discutindo, porque no campo prático a realidade é outra. O Iêmen diz que está agindo em legítima defesa coletiva, em nome de uma coletividade de países em favor do povo palestino, enquanto Estados Unidos, Reino Unido e Israel consideram que foram os atacados, já que eles não são parte do conflito direto do povo palestino, pelo menos não se consideram causadores desse conflito, e que, portanto, as suas embarcações militares ou civis tendo sido alvo que teria sido o causador de toda essa instabilidade. E agora, mais esse, segundo dia sucessivo de ataque dos Estados Unidos, na tentativa de minar a capacidade do Ansarallah lançar os novos mísseis, que eles mostraram também no início da semana que estão dispostos. Portanto, cortar todo o suprimento de combustíveis, mas também tentar atingir o estoque desse armamento que está um pouco profundo debaixo de montanhas. Professor de Direito Internacional Vladimir Feijó, mais uma vez obrigado pela atenção, pela gentileza. Boa Páscoa, até a próxima, professor. Obrigado, boa Páscoa, abraço, bom resto de jornal.